Que diz, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te dessa casa do oleiro, lá te ouvi falar minhas palavras, e desci à casa do oleiro, eis que estava fazendo uma obra sobre as rochas. Como o vaso que ele fazia, o barro, se quebrou na mão do oleiro, tomou fazer ele outro vaso, conforme o que pareceu bom, bem aos olhos a fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo, não te ordenei eu fazer vós como eu te oleiro da casa de Israel, diz o Senhor, eis o barro na mão do oleiro, assim vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Jeremias desceu a casa do oleiro para ver o oleiro fazendo barro. Dali, fazendo barro, o barro quebrou na mão do oleiro. Dali ele tem que fazer outro barro, tem que quebrar de novo, fazer outro barro, para ver como se faz o barro, como é que se faz a estatura. Dali ele começou a fazer o barro, e Jeremias olhando, observando aquilo fazendo barro. Mesma coisa é você é homem de Deus. O barro, o vaso não pode ficar rachado, porque se rachar, o azeite sai. E Jeremias só olhando, observando, ele fazendo barro. E quando o barro quebrou, ele fez novamente o barro. Quando ele fez novamente o barro, aí então disse, não te mandei eu fazer outro, como fiz o oleiro na casa de Israel. E o Senhor diz, eis que o barro na mão do oleiro, assim vós na minha mão. É o casa de Israel, ele está falando para a casa de Israel, para a igreja. Aquele que o vaso não pode se quebrar, o vaso tem que aguentar fogo. O mais coisa que tem nesse mundo, que aguenta força é o barro. Ele aguenta uma pressão, é o barro. E outra, se o barro quebrar, se fazer o barro, se tiver uma pedrinha, se botar no fogo, ele racha, porque não pode. O barro tem que ser do dentro de fora, só o barro. Se botar uma pedrinha no barro, botar no fogo, ele racha, tem que quebrar de novo. Você tem que ser forte. O pai é forte. Pode ver que eu não bati no barro, ele é forte. Quando eu me lembro dessa palavra, eu me lembro de Paulo era um homem perseguidor dos cristãos, ali onde em Damasco, indo para Jerusalém. O povo se reunia ali em Jerusalém, fazia o culto tudinho, os sacerdotes, os da lei, não acreditavam no Messias, não estou falando a palavra não, o Messias, que era o quê? Jesus Cristo que morreu na cruz, não acreditavam no Messias, no Jesus Cristo também. Os doutores da lei, os sacerdotes, não acreditavam na lei de Moisés, pensavam que Moisés era o Messias, pensavam que vai vir outro Messias, que é o rei, que tem dinheiro, que tem status, que tem mansão. Não, o Messias veio como carpinteiro, como humilde. Glória. Aí pensava que era o rei, com prata, com ouro, não, era o Messias. Você acha que ele tinha que bater de frente com os sacerdotes, ele tinha que bater de frente. Glória. Ele disse, antes Moisés existisse, eu sou. Antes Moisés existisse, eu sou. Ele bateu de frente. Aí ele não bateu de frente com os sacerdotes. Aí dali começando, quando Paulo chegou em Jerusalém, aí fizeram a cabeça de Paulo, para Paulo perder os cristãos na prisão. Aí Paulo fez a cabeça, prendia. Aí tudo daquele dali, aí pegou os cristãos, ficaram com medo e foi para Damasco. Aí Paulo ficou sabendo disso, sabendo disso que o cristão foi para Damasco, correr de noite, a moda ajudar tudo, deixaram tudo para trás.
foi para Damasco. Aí Paulo, o sacerdote, ficava sabendo. Aí, primeiramente, deu um poder a Paulo, né? Ali, naquele tempo ali, né? Deu logo um poder para Paulo. Onde Paulo ia, tinha mandado para prender e soltar. Dali, Paulo começou indo para Damasco. Aí dali, Jesus teve um ponto com Paulo, no meio do caminho. Mandou um raio e disse: Senhor, quem és tu? Aí eu sou Jesus que te persegue. Mas disse assim também: vai para Damasco. Lá, eu esqueci o nome do profeta que tinha lá. Acho que é Zacarias não. O profeta que tem lá, vai lá, ele vai te dar visão. Eu sou contigo. Ele, quando ele chegou em Damasco, aí tinha um profeta, não esqueci o nome dele agora. Chegou aí e disse, chamou o nome do profeta e disse: esse aqui. Quando chegou lá, vai à casa direita, diz a Paulo, o Senhor com ele, dá visão a ele. Mas o profeta disse assim: Senhor, eu ouvi falar desse homem, ele persegue tua igreja e mata. É mais que ele fique cego mesmo. Aí ele sabe o que Deus disse? Ele disse: vai, esse é vaso escolhido para mim. Aleluia. Vai, esse é vaso escolhido para mim. Deus não condenou Paulo. Deus condenou Paulo. Ele vai, esse é vaso para mim escolhido. Chegou lá, deu a cura e ia com ele. Primeiramente ele se batizou e conhecia a lei de outra. Que Paulo é um homem corajoso. Valente, sabe por quê? Porque ele bateu de frente com os cristãos. Porque a palavra diz: eis que é aquele que mexeu aqueles bugidos de Deus. Aí daquele que mexeu, ele é valente, bateu de frente mesmo, prendia. Bateu de frente, não quer saber não. Se fosse de Jesus, ele prendia. Eu e você tem muito trabalho já, nos olhos de Deus. Eu dei muito, o pastor deu. Não deu. Já muito trabalho para Deus já, nos olhos de Deus. O mundo. Aí fica muita vontade do diabo. Mas ele não condenou, ele disse: vai, esse é fácil escolher. Mesma coisa com Jeremias. Jeremias, capítulo 1 e o 4. E o 4 e o 5 diz: assim vê a palavra do Senhor, dizendo: antes que formasse no ventre, conheci, antes que saísse da margem, eu santifiquei nas nações e purifiquei como profeta. Jesus purificou Jeremias como profeta. Sabe que Jeremias antigamente era um jovem, até que ele disse assim: eu não sei falar, eu sou como uma criança. Ele disse: aonde tu vai, tu tem que falar. Aonde tu vai, eu tenho que falar. Porque Jeremias não sabia pregar, Jeremias não sabia falar. Jeremias tinha medo, Jeremias ficava nervoso. A primeira coisa era Paulo. Paulo perseguidor de Cristo. Não olhava, ali ele teve um ponto com Cristo. Aí ele viu Cristo na vida dele. Ele tem que ver Cristo na nossa vida. Glória a Deus. E Jeremias vendo aquilo ali, viu aquilo ali como fazer um vaso, mesma coisa na mão do oleiro. Aquele vaso que não quer obedecer, aquele vaso que não quer compromisso com Deus, ele quebra e faz outro. Aleluia. E não deixa rachado não. E se deixar rachado não, eles quebram e fazem outro. Glória. Aleluia. E olha que é uma coisa assim, que eu acho assim, que é a pior coisa que é na mão de Deus. Que a mão de Deus pesa, bicho, pesa. Pode não ficar na cadeira, ficar assim. A mão de Deus pesa, porque ele trata. Passa por a peneira, quando você penelaria, aí quando fica só aquelas pedras. Quando a barra de Judas fica só aquelas pedras assim. Ele passa a peneira assim, ó. Não estou ficando nem nada, só areia, minerais, barril. Uma coisa é Deus. Ele passa por a peneira, ele quebra o vaso. Dando trabalho a ele, tá com o nariz empenado, ele quebra.
que a gente venha fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. O que a gente quer fazer? Não seja traz empenado, não seja um vaso quebrado, não seja um vaso tem vaso de madeira, tem vaso de barro, tem vaso de tudo, mas seja branco, fogo, tem vaso de barro.